Olá, vamos agora fazer o exercício 9 da página 668 do livro de teoria. O exercício diz assim, é da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Ele diz assim, ó, considere os pares de compostos abaixo. Propanal e propenol, etoxietano e metoxipropano, 1-hidroxi-2-etilbenzeno, 1-hidroxi-3-etilbenzeno, 1-hidroxi-2-N-propilbenzeno e 3-fenilpropano, 1-ol, ciclohexano e metilciclopentano. Nesses compostos encontramos, respectivamente, as isomerias. Então, ele já está dizendo aí que esses pares de compostos são isômeros. Só que ele quer saber o tipo de isomeria. Além da gente ver o tipo de isomeria plana que ele está pedindo, né, que a gente vai verificar, dá para a gente também fazer uma revisãozinha aí de nomenclatura, porque a gente vai ter que escrever as estruturas, né, para a gente saber se é qual função que é, qual função não é, o que tem na estrutura para a gente poder saber qual tipo de isomeria plana que tem os compostos entre si. Então, o primeiro que ele colocou aí é o propanal, que é um aldeído, e o propen-1-ol, né, que é um enol. Mas vamos lá, como é que eu sei disso? Então, eu vou separar aqui, fazer tipo uma separação, e a gente vai começar a montar as estruturas. Prop significa 3 carbonos, então eu venho aqui e coloco 1, 2, 3. Aqui também no propenol, 1, 2, 3 carbonos. Propanal. Propanal significa o grupo aldeído. O grupo aldeído, né, a função química aldeído tem como grupo funcional o C-OH, que eu posso colocar em qualquer carbono da ponta, ou da direita ou da esquerda, tanto faz. Vou colocar aqui, ó, dupla O e H. Então, aqui eu tenho o grupo aldeído. E o que falta? Falta agora eu colocar os hidrogênios, né? Significa que as ligações são simples entre os carbonos, agora é só completar com o hidrogênio onde está faltando ligação para o carbono. Então, aqui eu tenho, ó, carbono fazendo uma ligação, então significa que eu tenho 3 hidrogênios para completar as 4. Seria o CH3. Esse carbono aqui do meio está fazendo 2 ligações, 3, 4. Esse carbono aqui já está fazendo as 4 ligações. 1, 2, 3, 4, não precisa colocar hidrogênio. Se a gente fosse fazer a fórmula molecular, né, do composto, seria C3H. Vamos ver quantos hidrogênios tem. 3, 4, 5, 6. Ó, certo? Agora, vamos montar a estrutura do propen-1-ol. Propen-1-ol, prop 3 carbonos. Esse en significa que eu tenho uma dupla ligação. Para ter a dupla ligação, tanto faz eu colocar aqui ou aqui. E no carbono 1, eu tenho o grupo ol. O grupo ol se refere ao quê? A OH. Lembrando, em dupla ligação carbono-carbono. Prop 3 carbonos na cadeia. Certo? A mesma coisa aqui, ó. Prop 3 carbonos na cadeia. A ligação entre os carbonos é simples. E al significa C-O-H, né? Então, aqui, o ol, que é a hidroxila, tá no carbono 1. Só que aí eu tenho duas possibilidades de considerar o carbono 1. Eu posso considerar o carbono da esquerda 1 ou o carbono da direita. Só que lembra que eu tenho que sempre obedecer às regras dos menores números possíveis. Então, como eu tenho uma insaturação, ou seja, dupla ligação entre carbono e carbono, se eu começar a contar do carbono da direita, esse carbono vai ser 1. E aí, a dupla ligação também vai cair com o menor número possível. Então, aqui é o OH, tá? Para obedecer isso. Agora, eu vou completar com os hidrogênios. Então, vamos lá. Aqui tem uma ligação, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tanto faz eu colocar hidrogênio para cima ou para baixo. E para esse carbono, 1, 2, 3, 4. Então, a fórmula molecular dele tem que ser C3H.
H6, ó, porque o exercício afirmou que eles são isômeros, ó. 3 carbonos, 3, 4, 5, 6 hidrogênios e um oxigênio, tá ok. Agora a gente vai ver o que eles têm de diferente. Se a gente olhar pela fórmula molecular, a gente não vai ver diferença nenhuma. Mas olhando aqui, ó, lembra do último caso de isomeria plana que eu coloquei para vocês? A tautomeria? Eu tenho, ó, o aldeído, certo? A dupla ligação do aldeído foi para cá. Ó, a dupla ligação do aldeído foi para cá. Então, aqui, ó, dupla. Carbono, carbono. E esse hidrogênio que estava aqui, ou esse, tanto faz, se ligou ao oxigênio, formando essa ligação OH. Aqui só tá virada a molécula uma em relação à outra. Então, aqui eu tenho um equilíbrio dinâmico. Então, o tipo de isomeria entre eles é do tipo tautomeria. Que já podemos eliminar a alternativa A, a alternativa B e a alternativa D. A gente fica entre a alternativa C e E, que começa com tautomeria, tá? Então, esse daqui foi o primeiro caso. O segundo caso é do etoxietano. Então, vamos fazer agora aqui. Etano e o metoxipropano. Eu vou fazer aqui o mesmo raciocínio. Então, eu vou separar aqui para poder montar as cadeias, correto? Então, vamos lá. Quando eu tenho esse oxi, significa que eu estou trabalhando com a função orgânica éter. E o éter, tanto em um quanto no outro, né? E o éter é característico que a gente tem um oxigênio no meio da cadeia. Então, o oxigênio divide a cadeia em duas. Quais são essas duas cadeias? Aqui no etoxi, et significa que eu tenho 2 carbonos. Então, ó, 1, 2, certo? Et de novo, do etano, 2 carbonos. Então, 1, 2. A ligação simples que a gente já tinha visto entre eles. Fiz a estrutura, coloco os hidrogênios. Então, vai ficar, ó, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Por que que eu coloquei 3? Porque eu já estava fazendo uma ligação, aqui é a mesma coisa. Que vai ficar meio apertadinho, tá? Tá aqui o hidrogênio aqui. Então, para esse carbono aqui, o segundo, tá fazendo 1, 2, 3, 4. Para esse carbono, 1, 2, 3, 4. Então, aqui, o que eu tenho a fórmula molecular? 1, 2, 3, 4 carbonos. C4H. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C4H10O. E o metoxipropano? Met significa que eu tenho 1 carbono. Então, aqui desse lado eu vou colocar 1 carbono. Prop significa 3 carbonos. Então, ó, 1, 2, 3. Agora é só completar com os hidrogênios. Então, ó, 1, 2, 3, para formar as 4 ligações. Aqui na ponta a mesma coisa. Para esses 2 carbonos aqui do meio. Então, cada um tá fazendo 1, 2, então 2 hidrogênios para cada um, para completar as 4 ligações. Como eles são isômeros, devem ter a mesma fórmula também molecular. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4 carbonos. Hidrogênio eu tenho 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E 1 oxigênio. Qual vai ser agora o tipo de isomeria entre eles? Ah, desculpa, não estava aparecendo, agora sim. Qual vai ser o tipo de isomeria entre eles? Aqui eu tenho... O que está modificando uma cadeia da outra? É a posição do oxigênio. Então, aqui é o tipo de isomeria de posição. Mas quando eu tinha para o heteroátomo, que no caso é o éter, para o oxigênio, esse tipo de isomeria de posição era chamado de isomeria de compensação.
Então, aqui eu tenho isomeria de compensação, que é um tipo de isomeria. Opa! De posição, certo? Agora, aqui, eu vou passar um traço pra gente separar. Desculpa se ficar tortinho, que eu tô fazendo à mão. E eu vou virar a folha pra ficar mais fácil pra eu escrever. Tá? E pra vocês conseguirem visualizar aí o que eu vou fazer. Então, agora, a gente tinha o propanol, o propenol, o etoxietano e o metoxipropano. Agora é 1-hidroxi. Então, vamos lá. 1-hidroxi 2-etilbenzeno. Para não ficar muito aqui, eu vou escrever aqui, ó. Benzeno. E o outro é 1-hidroxi 3-etilbenzeno. 1-hidroxi 3-etilbenzeno. Então, de novo, eu vou passar o traço aqui pra gente poder separar e montar as estruturas, né? Quando eu falo do benzeno, eu tô falando daquele anel aromático de 6 membros. Você pode representar com a bolinha assim, ou fazer as 3 duplas ligações alternadas com simples, tanto faz. Então, benzeno vai ser minha cadeia aqui principal. Então, é só colocar benzeno. Vou trabalhar com a bolinha no meio, que significa que os elétrons estão delocalizados, tá? Nos dois casos. Aí, 1-hidroxi. O carbono número 1, você escolhe qualquer posição. Então, eu vou escolher essa daqui, ó. 1-hidroxi. 1-hidroxi. O hidroxi que significa OH. Certo? Etil. Lembra que et são 2 carbonos. Então, onde que tá o grupo etil aqui no 1-hidroxi 2-etilbenzeno? No carbono número 2. Então, se esse carbono aqui é 1, o 2 pode ser esse, do lado esquerdo ou do lado direito. Como a gente sempre vai escrever aqui do lado direito, eu vou colocar aqui, tá? Então, ó, 2 carbonos, agora eu coloco os hidrogênios que estão faltando, para dar as 4 ligações. Ah, mas por que você não colocou hidrogênio aqui? Aqui também tem. Como esse anel aromático tem duplas ligações, cada carbono do anel só comporta uma substituição. Então, aqui vai ter um hidrogênio, aqui já tem um e aqui já tem um. Então, a fórmula molecular aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oxigênio tem 1. Agora, 1-hidroxi 3-etil, onde que vai ser o carbono 3? Tanto faz o lado que você for contar. Eu vou contar aqui o lado anti-horário. Anti-horário? O relógio faz, não, vou contar do lado horário, né? O que o relógio faz. Então, aqui vai ser 1, 2, 3. Então, essa é a posição 3. O que eu vou colocar? O etil. 1, 2. E aí, eu coloco os hidrogênios. Aqui vai dar a mesma coisa. Então, eu já vou colocar de